Eu vou começar a falar mais um pouco sobre a Bíblia e vou continuar falando sobre o Pai, o Filho e Jesus na época quando ele estava ensinando. As pessoas não acreditavam nele assim, porque ele dizia que era filho de Deus e dizia que era Deus. Aí as pessoas na época lá não criticavam dele porque é uma coisa bem diferente, né, que eu vejo. A maneira que Jesus ensinava lá, ensinou, está escrito na Bíblia. Mas para nós agora que a Bíblia está, porque na época lá não tinha a Bíblia, assim, não, as pessoas lá não podiam, assim, ele foi falando e aí a pessoa teria que entender o que eu estava dizendo, é bem mais difícil. Agora que a Bíblia está, a gente pode pesquisar a Bíblia, estudar a Bíblia, sobre da maneira que ele falava lá, falou lá que sobre o Pai e o Filho, e o Espírito Santo também. Então eu vejo assim que já se passou mais de 2000 anos e não vejo ninguém falar assim mais profundo o significado do Pai e do Filho, o que vem a ser o Pai e o Filho. Então eu vou falar mais um pouco hoje sobre essa questão. Porque o Jesus falava de várias maneiras. Ele falou que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vejo que isso aí significa a pessoa precisa entender o significado, o que significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O significado do que ele falou. Então eu vejo assim que não vejo pessoas falando assim profundamente o significado, o que realmente significa o Pai e o Filho. Porque eu vou falar umas coisas assim que eu pesquisei, né, eu provo, através da Bíblia, que o Pai é o primeiro estágio. É o primeiro estágio. Nós temos vou classificar em dois estágios, o primeiro e o segundo. O primeiro estágio é o Pai. O segundo é o Filho. E o Espírito Santo tem ligação com o Filho, né? Então por isso que se fala pouco, né? Mas ele tem a ver com o Filho o Espírito Santo tem a ver com o Filho. Porque o Espírito Santo, no meu entender, é a inteligência da pessoa para desvendar toda essa nossa vida aqui. Isso eu admiro muito do Jesus, da maneira que ele se expressou, isso fazendo uma interpretação correta. Isso se harmoniza em todos os sentidos que a Bíblia, que o Jesus falava. Sobre batizar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a pessoa tem que entender que aquilo ali é um significado que a pessoa precisa entender quem é. Outra coisa assim que ele falou lá, que o Pai está nos céus, olha só. Aí a pessoa não estuda nada, não verifica nada, e fica só imaginando. Céus, no meu entendimento, assim, pesquisado assim, não é assim, só porque eu quero que seja assim, não, eu verifiquei, tanto no dicionário como na Bíblia. Céu significa gente.
Então, se ele está dizendo no Pai Nosso que o Pai Nosso que está nos céus, ele está nas pessoas. Para falar mais direto, porque a impressão que dá, eu antes de pesquisar a Bíblia, eu também imaginava. Era uma coisa assim que não dizia muito, né? Mas agora, agora que eu pesquisei, isso significa cada pessoa. O pai é uma pessoa, no princípio é pai. Quando ele tem assim, quase não tem conhecimento espiritual. Ele classifica assim alguns pontos na Bíblia. Em outro lugar, quando a pessoa entendeu já quem é o pai, como é que funciona esse negócio de pai e filho, ele, claro que ele não vai, ele é uma pessoa e não vai ser outra pessoa. Só no modo de viver, é diferente, mas a fisionomia fica tudo igual. Não é? Então é por isso que é difícil de entender, porque não muda nada assim aparentemente assim na visão da pessoa, no visual. Ele fica então, por isso que tem muitos lugares que se junta todos, que o pai e o filho, que ele fala num lugar, o Jesus fala num lugar que o pai e o filho, eu e o pai somos um. Por que isso? Isso que eu estou falando. Depois que Jesus entendeu, ele dá as dicas, muitas dicas separadas, assim, quando a pessoa ainda não entendeu, e depois quando a pessoa entendeu quem é o pai e o filho. Então, quando não entendeu, ele fica imaginando, não tem assim um conhecimento no todo, o significado de tudo que Jesus falou. Então, essa questão, né? A pessoa tem que entender, começar a entender por que ele falou. Por isso me chamava muita atenção quando eu li uma parte, dizia de uma maneira e na outra, lá num outro lugar, de outra maneira, assim, parece que se contradiz, mas ele se contradiz no caso que eu já falei sobre o Alfa e o Ômega. Ele se contradiz assim nesse sentido, mas Deus está dizendo lá na Bíblia está dizendo que eu sou o Alfa e o Ômega. A mesma coisa do pai e o filho. O pai e o filho é uma pessoa. Só que quando ele é pai, assim, quando é no começo, assim, quando a pessoa não tem conhecimento espiritual, ele se contradiz com aquela pessoa, com outra pessoa que já tem mais conhecimento sobre essa. Eles se contradizem, não aceitam, acho que não é coisa. E da maneira que a pessoa que vê, por isso que Jesus criticava muito eles lá na época, porque quando a pessoa não conhece, ele fica falando mal dele próprio, de uma outra pessoa, porque isso aqui a gente como ele diz em outras passagens, é um corpo. Nós todos somos considerados um corpo. Um corpo, e também fala assim, um corpo, vê só como eu falo. Tem vários lugares que ele fala em dois sentidos, assim, em dois estágios. Ele tem a ver com o primeiro estágio e o segundo, porque o corpo, ali ele meio que separa também. Fala assim, o corpo e os membros. Mas os membros pertencem do corpo, é do corpo. E quando o membro não tem algum problema, o corpo sofre. E assim a inteligência de Jesus são muito bem colocadas sobre quando ele ensina assim, ele tem sentido. Então, para ver assim e começar a entender toda essa coisa, porque um lugar fala contra, assim, meio que parece que é contra, mas no outro já junta tudo, então isso aí a gente tem que verificar. Eu verifiquei isso aí. Então tem várias passagens assim na Bíblia
que fala sobre muita coisa assim, sobre isso aí, a pessoa para entender. Aqui, ó, tem um lugar aqui na Bíblia que eu peguei uns aqui, assim, porque tem bastantes coisas, assim, de tudo quanto é maneira. Aqui, então, ele dizia assim: então murmuravam, pois dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Esse negócio do pão descer do céu, quando a pessoa entende de uma maneira também, acha que o céu é lá em cima, que desceu o pão lá de cima, isso aí tudo é mal entendido, mal interpretado. Descer do céu significa que tudo é aqui. Então, eles diziam, ele, não é esse Jesus, e filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Não? Então, e aí diz mais coisa aqui, ó. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso aqui também é uma outra coisa assim, eu vejo assim que tem coisas assim que tem uma pessoa que não entendeu bem assim como é que é a fase 2, mas como a primeira fase, ela também, a primeira fase assim num certo ponto, ela também já ajuda para a pessoa começar a acreditar em alguma coisa. Mesmo seja assim, uma coisa assim que não é real. Isso aqui pode estar se referindo a isso, porque isso é muito difícil, às vezes, da maneira que fala assim, a pessoa logo dizer assim, é assim o assado. Mas eu tenho certeza assim que, se não é dessa maneira assim, como eu estou dizendo que uma pessoa logo de menos conhecimento vai adiantando uma pessoa para ela chegar assim, para se aproximar mais para o segundo estágio, ele pode também estar se referindo a pessoa quando já ele próprio pai, quando ele já tem o conhecimento chegou já no segundo estágio, ele pode estar se referindo também, porque como eu falei, o pai ele permanece assim, o corpo da pessoa ali, o entendimento da pessoa que entendeu que ele veio do Pai. Essa palavra enviado, Pai, significa isso. Ele vem vindo do Pai. Então, e aqui está dizendo, aqui, ó. E ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. E aí continua dizendo, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Viu o que eu falei agora há pouco? Esse negócio de, o Pai, às vezes, ele pode, tá, então isso é é um meio da pessoa começar a entender E aí diz assim, ó, ainda mais interessante é isso, ó, que geralmente quando a pessoa está nesse primeiro estágio, a pessoa não conhece, não sabe, como eu falei, ele fica imaginando. Mas tem uma crença, acredita em alguma coisa. Ó, diz aqui assim na continuação, não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem ouvido o Pai. Ó, não quer dizer esse negócio de ver, eu já examinei também. Tem lugar assim
que fala que da maneira assim, parece que nunca ninguém viu Deus, né, no Pai. Mas como é que lá no Velho Testamento tem vários lugares que me chamava a atenção, era isso. Que dizia que Deus falou lá com Moisés de cara a cara, como se estivesse falando com um amigo. Então, aí que eu comecei a notar que são pessoas entre nós aqui falando um com o outro. Então, nem por isso esse dizer em vários lugares assim, a pessoa tem que estudar e começar a parar de imaginar. E se apegar na Bíblia. Estudar profundamente. Ó, isso que eu estou lendo aqui é no João. É João 6. Começou lá no versículo 41. 41, 42, 43, 44. E aí vai. Então, vou dizer assim vamos dar uma olhada para ver o que significa, porque está dizendo aqui no versículo 45, e está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Vamos ver lá o que diz sobre o... Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Vamos ver o que vai... Vamos dar uma olhada lá para ver o que está escrito lá para ver o que tem lá. Então, aqui é no versículo 37. E aqui então diz assim: tudo o que o Pai me dá virá a mim. Olha que ele diz aqui assim sobre ele, né? Ele, sobre o pai, como eu disse agora há pouco, pode ser uma pessoa que saiu que ele foi pai, mas saiu, porque aqui já está meio dizendo assim, ó, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ó, aqui mais adiante, sobre o Jesus dá uma esclarecida assim, como é que esse negócio de... Ele diz lá num lugar, assim, não sei se é esse aqui, mas num lugar eu já li, que ele diz quando um dos apóstolos, parece que era, ele queria, quando ele falava sobre essa questão do pai e o filho, né? Aí ele, não me lembro quem é que foi ali, um dos discípulos ali, ele disse assim, então me mostra só quem é o pai que me basta, que basta, né? Ele ficaria contente se Jesus mostrasse quem era o pai. Aí ele fala assim, parece que era o Pedro, chamou a atenção do Pedro, mas Pedro, eu não sei se é o Pedro, mas é uma pessoa lá, aí ele chamou a atenção da pessoa e disse assim, mas eu tanto tempo entre vós e não me conhecesse, quem conhece a mim conhece o Pai. Então, isso aí que eu estou falando agora, há pouco eu falei, é uma pessoa, não são duas pessoas, outras pessoas.
Então, por esse dito, dá para ver claramente que é uma pessoa, que é ele que é uma pessoa. Não são duas. Então, aqui também, vamos ler aqui o que diz aqui. Tudo o que o Pai me dá, tá, vamos ver aqui mais adentro. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Ó, o negócio de descer do céu, isso aí a pessoa tem que parar de achar que ela é em cima, né? Ó, portanto, a vontade daquele que me enviou é esta. Então, ele está juntando a vontade de conhecer essa coisa do Pai e o Filho, né? Ele juntou ali, aqui já dá para ver também que ele juntou o Pai e o Filho, que é uma pessoa, e aí ele fala assim como assim, né? Portanto, a vontade daquele que me enviou, ó, é esta. E todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Tá. Aqui um outro dizer sobre essa questão, né? Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então vai dizer assim que junta o Pai e o Filho. Então tem várias passagens da Bíblia. É só procurar e só olhar nas referências que vai explicando como é que é. Mas eu estou falando assim hoje, assim também, como eu já falei outro dia, não tem nada assim ensaiado. E eu estou lendo alguma coisa aqui assim, né, para fazer essa gravaçãozinha, esse videozinho. Mas, como eu falei esse dia, assim, eu estou ocupado, assim, ainda não estou só assim, estudando, assim, empenhado no serviço também. Aí então não consegui ainda fazer um vídeo assim bem. Mas dá para tirar alguma dúvida que a pessoa tem sobre essa questão, sobre os negócios de pai e filho, como eu falei no princípio, isso já deu assim na época lá quando Jesus, e até hoje eu vejo assim com todos esse tempo que passou, e a Bíblia que a gente tem para estudar. E o pior é que quando eu ainda vejo pessoas que se dizem que são os que mais estudam a Bíblia, não entenderam ainda desse pai e filho. Até eu falando esse dia com uma pessoa, até eles classificam o pai, assim, a importância de Jesus, o significado de Jesus, o ensinamento de Jesus, pelo que a pessoa me falou, eles deixam Jesus de lado e vão imaginando, assim, falando assim com o pai, mas a pessoa nem sabe o que estão falando. Estão falando pro ar, assim, não. E aí então, eu vejo assim, como é que uma pessoa assim, mas isso eu vejo assim, se a pessoa não se apegar, assim, não deixar a pessoa ficar tranquila e esquecer um pouco esse imaginário e, e se aprofundar mais no estudo da Bíblia,
ela vai continuar assim. E aí então está no grau dela lá, sabe? Se ela não dá vontade para ela ver. Eu vejo assim, não deu vontade, não deu assim aquela vontade de, quando fala uma coisa assim, uma coisa parece que está se contradizendo com a outra, e não dá aquela vontade para verificar, para descobrir por que é isso. Aí tem coisa, né? A pessoa. Eu ficava muito assim, interessado em saber. Claro que não é fácil, né? Não é fácil. Mas é mais fácil do que na época de Jesus, que, como eu falei, lá não tinha livro, não tinha Bíblia para verificar. E aí então a pessoa vem, uma pessoa que nem Jesus, na hora assim, a pessoa, aí ela não ia aceitar, né? Porque nunca tinha visto falar assim dessa maneira. Mas agora, com toda essa. Então eu vou ficar por aqui hoje. E aí mais uma outra hora eu vou dar mais uma gravada assim para gravar mais um dizer da Bíblia. Até mais então.